Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e nos vídeos anteriores eu comecei a falar a respeito das reformas que começaram a serem feitas a partir da ideia, da conclusão de que o modelo asilar, hospitalar, até de colônia, não estava favorecendo os internos, os pacientes, as pessoas que lá estavam internadas. Pelo contrário, foi se pensando em prejuízos psíquicos e sociais para essas pessoas e a partir de uma reflexão mais crítica foi se criando meios de ampliar esse cuidado, de olhar com mais humanidade, de olhar com mais assertividade também, né? Então muitas coisas foram sendo experimentadas, né? No último vídeo eu falei um pouco a respeito das comunidades terapêuticas, né? De como a ideia de comunidade terapêutica foi sendo desenvolvida e de como a comunidade terapêutica hoje ela é usada na sociedade. O que tem de comunidade terapêutica hoje, que geralmente são instituições baseadas em pseudociências, ou seja, falsas ciências, e num viés religioso, muitas vezes punitivo, moralista, ou seja, muito problemático e manicomial, né? Daí, no último vídeo, a gente citou aqui o François Tosquelles, que é um catalão, que estava refugiando-se da ditadura do general Franco na Espanha, e ele acabou desenvolvendo, ampliando essas concepções de reformas, né? Entre os destaques, né, está a escuta polifônica, que é uma ampliação dos referenciais teóricos para se pensar e praticar o tratamento com a loucura, com o transtorno mental, e a noção de acolhimento, né, que são destaques que o Tosquelles dá em direção ao tratamento dessas pessoas, né? E essa concepção do potencial terapêutico que Tosquelles dedicou sua obra. Foi no Hospital de Saint-Alban, no sul da França, que o trabalho teve início, se tornando uma das mais bem-sucedidas experiências de reforma psiquiátrica. A noção de trabalho terapêutico foi resgatada como uma importante atividade que ofereceria possibilidades de participação e de assunção de responsabilidades por parte dos internos. Uma das mais originais inovações de Saint-Alban foi o Clube Terapêutico, uma organização autônoma gerida por pacientes e técnicos que promovia encontros, festas, passeios, feiras de produtos dos internos e etc. Havia ainda os ateliês, ou oficinas de trabalho e arte que, fundamentados pela leitura psicanalítica, muito expressiva naqueles primeiros anos, visavam uma reorganização interna da dinâmica psíquica. Olha só que interessante. Alguns vídeos atrás, aliás, eu fiz um vídeo dedicado a essa ideia de trabalho terapêutico e suas problemáticas. Aqui, dentro dessa configuração, o trabalho terapêutico ele é reconfigurado e repensado de uma forma que não seja só por um viés de exploração por exploração, de trabalho por trabalho. Ou seja, o trabalho ele pode ser usado como meio terapêutico, desde que se tome alguns cuidados e se pense no bem-estar, no processo evolutivo para essas pessoas, não só trabalho por trabalho e nem reproduzir o discurso de que basta trabalhar para se curar, né? Que eu já comentei aqui o quanto isso pode ser perigoso numa sociedade neoliberal, onde o trabalho cada vez vai se tornando um meio de sofrimento, né? E é interessante aqui o destaque, né, dos fundamentos da leitura psicanalítica. Aliás, a psicanálise, como eu já comentei aqui em alguns outros momentos, é muito atacada muitas vezes, né? É acusada de ser uma pseudociência por não ter em seu corpo, em sua técnica, em sua prática, moldes de uma ciência tradicional, uma ciência mais racionalista. Até porque quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando de processos psíquicos complexos, abstratos, e um método científico comum, positivista, não abrange, não dá conta. Então a psicanálise entra como um instrumento, um saber importante, né? Da mesma forma que na comunidade terapêutica, essa experiência de coletivo terapêutico tinha como princípio a premissa de que no hospital todos teriam uma função terapêutica e deveriam fazer parte de uma mesma comunidade e, enfim, deveriam questionar e lutar contra a violência institucional e a verticalidade nas relações intra-institucionais. Muito importante isso aqui, né? Questionar e lutar contra a violência institucional, além de criticar também
o modelo vertical das instituições, como eu falei antes aqui, do médico no lugar superior de saber, o paciente no lugar de não saber, né, passivo diante do processo, e enquanto isso não trazia resultados, né, não desenvolvia, não ia para uma evolução do paciente. Mas, diferentemente da similar inglesa, a psicoterapia institucional caminhou no sentido de propor a transversalidade, que entendo como um encontro e, ao mesmo tempo, confronto dos papéis profissionais e institucionais com o intuito de problematizar as hierarquias e hegemonias. Essa ideia de transversalidade é muito interessante e é muito hoje praticado no SUS, nos serviços nos centros de atenção psicossocial, nos centros de saúde mental, exatamente para problematizar essa ideia da hierarquia, da verticalização e responsabilizar todos os sujeitos envolvidos na instituição, todos os atores profissionais e as áreas de saberes. Quando a gente pensa transversal, a gente pensa que uma coisa atravessa a outra, né? A gente tem um enfermeiro ali, a gente tem um farmacêutico, um psicólogo, um psiquiatra. Esses saberes, eles, quando entendidos, partes de um mesmo processo, dialogados, refletidos, eles podem ser muito potenciais de evolução do paciente, ao invés daquele modelo de cada um no seu quadrado, né? Vejamos o que diz François Tosquelles. É esta a diferença entre Basaglia e eu. Me preocupei com o hospital psiquiátrico, com que o hospital psiquiátrico fosse uma escola de liberdade antes de tudo. Não disse feche o barracão, porque depois não é escola de liberdade na vida social corrente, mas apenas escola de alienação administrativa. Essa, de certa forma, uma crítica que o Tosquelles traz em relação a Basaglia, né, que tem uma posição mais radical. É uma crítica válida, claro. Né? Claro que ele vai em um sentido assim, que exclui outros aspectos da ideia do Basaglia, da antipsiquiatria. Mas, de certa forma, ele diz aqui de um investimento no hospital. Né? E fala também de não haver uma escola de liberdade na vida social. O que nos faz pensar que é preciso pensar essas práticas, essas ideias, não só dentro da instituição, mas fora. E me parece que na antipsiquiatria do Basaglia e de outros, se pensa exatamente na antipsiquiatria como uma questão social, não só institucional. Mas a gente vai pensar depois, né? Mas assim, ressaltando que a crítica do Tosquelles é interessante, mas também tem outros aspectos do Basaglia que a gente pode pensar mais para frente em vídeos futuros que a gente vai chegar lá. Passemos ao segundo grupo, representado principalmente pela psiquiatria de setor e pela psiquiatria preventiva, também conhecida como saúde mental comunitária. No caso da psiquiatria de setor, as limitações oriundas da experiência da psicoterapia institucional, que passaram a ser mais evidentes a partir do final dos anos 50 e início dos anos 60, apontavam para a necessidade de um trabalho externo ao manicômio. A gente acabou de falar um pouco disso, né? Vamos ver para onde vamos. Era preciso adotar medidas de continuidade terapêutica após a alta hospitalar, de forma a evitar a reinternação ou mesmo a internação de novos casos. Nesse sentido, passaram a ser criados centros de saúde mental, distribuídos nos diferentes setores administrativos das regiões francesas. Diferentemente dos ambulatórios, que eventualmente existiam, e que até então deveriam ser os responsáveis pelo acompanhamento hospitalar, os centros de saúde mental, agora propostos foram estabelecidos de acordo com a distribuição populacional das regiões. Pela primeira vez na história da assistência psiquiátrica, se falou em regionalização. Muito interessante, muito importante também esse aspecto referente ao território, ao lugar, à região, né? E isso é importante para dar essa assistência pós-internação, pós-alta e até de prevenir futuras internações, né? No entendimento dos franceses, o setor é uma divisão ou região administrativa, como nós brasileiros denominamos usualmente. A ideia de Lucien Bonafé, principal personagem do setor, foi a de subdividir o espaço interno do hospital, destinando para cada setor
uma enfermaria correspondente. Desta feita, todos os pacientes provenientes de uma determinada região, isto é, de um determinado setor, seriam internados em uma mesma enfermaria do hospital. Quando recebessem alta médica, seriam encaminhados para o centro de saúde mental existente no mesmo setor. Isso aqui é muito importante, como eu já ressaltei, porque torna próximo, torna parte do cotidiano da pessoa, faz parte do território, da região da pessoa, facilita o acesso, né? De acordo com Bonafé, as vantagens eram múltiplas. Por um lado, existiriam inúmeras possibilidades de contatos entre os próprios internos, de conhecerem lugares, pessoas, eventos e etc., que pudessem partilhar. Vai se criando um contexto, vai se criando uma rede até entre os usuários. A gente pode pensar isso, que é interessante. Existiram ainda possibilidades de contatos de parentes que visitavam os internos, levando notícias, cartas ou objetos e alimentos enviados por parentes de internos do mesmo setor. Enfim, seriam múltiplas situações criadas por este princípio de setorização. Princípio importante, como vocês veem, o que é colocado aqui, que mantém aí o contato da pessoa hospitalizada com sua família, inclusive um contato com o mundo externo, sem aquele isolamento radical. Então, assim, a gente está vendo aqui essas primeiras tentativas de reforma, primeiras transformações, e muito do que foi feito lá atrás, e até repensado e reformulado, serviu de base para a gente continuar pensando a respeito de que tipo de cuidado a gente quer dar para as pessoas que sofrem de questões relacionadas à saúde mental, né? Então, assim, é possível mudar, transformar, mas sempre a partir de uma visão crítica. Mais uma vez, eu sempre vou defender essa questão da visão crítica, porque a gente não pode simplesmente aceitar as coisas como são e acreditar que são naturais, que não podem ser transformadas. Porque enquanto a gente mantém esse posicionamento, há pessoas que continuam sofrendo, continuam sem assistência, continuam sem cuidado, ou num cuidado questionável, violento, manicomial. Então, assim, é sempre necessário olhar para as coisas com um olhar crítico, especialmente quando se diz de transtornos psíquicos, de sofrimento psíquico, e ampliar a nossa visão sobre isso, porque nós, como pessoas que vivem na sociedade, e as instituições, os transtornos, as pessoas que sofrem de transtornos também estão na sociedade, a gente está tudo no mesmo barco de alguma forma. E isso diz muito de quem somos como seres humanos, como sociedade, né? Então é isso. Continuarei aqui com esse livro, parece interminável, apesar de pequeno, mas continuaremos, né? Minha intenção, estou pensando, em encerrar nesse capítulo, que já vai levar um tempo para terminar, porque tem muitos aspectos importantes para serem colocados. Como eu disse, é um livro curto, porém muito denso. E eu quero chegar especialmente até a antipsiquiatria basada, e a gente vai discutir melhor tudo isso, né? Então eu agradeço para você que está aí acompanhando e fique à vontade aí para comentar, para mandar perguntas, sugestões, críticas. E é isso. Até a próxima. Beijos e abraços.